Bem, vou falar dos benefícios de eu ter conhecido, estudado, me aprofundado na constelação do método Yapti. O primeiro deles, é claro, é que durante a formação são várias constelações que a gente faz. Eu fiz várias constelações comigo, inclusive aquelas constelações que eu havia feito na formação das constelações familiares sistêmicas, que eu fiz em outros momentos, constelações que eu fiz atendendo outras pessoas do formato sistêmico, e que eu fui fazer uma, uma constelação do Yopti sem ser aquele tema específico, gente, entenda. Por exemplo, na constelação sistêmica, você vai dizer assim, eu não fui um bom filho. Então, o constelador já sabe que ele pode olhar o pai e a mãe. No método de Yopti, a pessoa mentaliza a questão, formula uma frase da intenção em relação a essa questão, e 3 palavras dessa frase são usadas através dos ressonantes para representar a psique saudável, a psique sobrevivente, a estratégia de sobrevivência, e a psique traumatizada. Por exemplo, quero deixar de fumar. Em nenhum momento a pessoa disse que tem uma dificuldade da relação com o pai e a mãe. Vocês estão entendendo a diferença? E aí, quando vai para o atendimento, para a prática, os ressonantes que estão com esse tema, eles vão conversando com o cliente, vão conversando, vão voltando à idade, até se chegar à idade onde houve algo importante que foi interpretado de uma forma e aí gerou trauma. E aí, por que eu comecei a nossa fala falando de apego, falando de sintonia do pai e mãe, falando da comunicação do bebê com a mãe no período gestacional? Porque quando nós vamos atender na IOPT, não se fala aqui especificamente do cuidador, da cuidadora, de alguém. Se formula uma frase sobre um tema importante, e aí, a partir daí, vai se chegar até as pessoas onde houve o momento da história do trauma, na interpretação traumática. Então, gente, o primeiro benefício foi esse. Eu fiz constelação sistêmica, pensei que a questão estava resolvida, mas foi resolvido a relação. Foi harmonizado o sistema. Eu fui colocado na minha função dentro do sistema, no meu lugar, tempo e espaço no hoje, no agora, mas em relação ao tema proposto, ficou o trauma. Entendo que aí não houve o alcance através da terapia sistêmica. E aí foi feito o atendimento comigo, e a minha psique traumatizada em relação àquela questão da infância, ela foi resolvida. E hoje eu me sinto mais leve, me sinto mais tranquilo. E várias constelações com vários outros temas foram feitos comigo. Na formação, tem muita teoria? Tem. É importante a teoria? Demais. Demais, demais, demais. Como é importante você ler a obra do Bert Helling e outros profissionais do pensamento sistêmico, como Murray Bowie, como o Nagy, como a teoria da comunicação, cibernética 1, cibernética 2, para você ter um entendimento mais aprofundado sobre a hipnose ericksoniana. Também é importante que na IOPT você lê
o que é que as pesquisas, os pesquisadores, as teorias consolidadas, aceitas, perdão, consolidadas não, as teorias aceitas hoje, você conhecer essas teorias para você poder ter um atendimento mais aprofundado. Um outro benefício importante. Os clientes que eu atendo no sistema, eles frequentemente voltam para resolver uma outra questão, e quando eu faço a anamnese, nessa anamnese eu vou ver o que é sistêmico e o que é biográfico. Se é uma questão de trauma de identidade, eu proponho o trauma de identidade. Eu proponho o método de Opti. Mas se é uma questão onde há várias camadas que precisam ser resolvidas, por exemplo, a relação com o pai e a mãe, a relação afetiva, ela precisa ser resolvida, nada obsta que a gente possa começar pelo atendimento sistêmico. E a gente deixa bem claro para o cliente que há duas abordagens importantes, em que ela vai dar um passo importante e que depois haverá a possibilidade, vamos observar, ela vai se sentir, vai percebendo o que mudou, para a partir daí se pensar em fazer a abordagem do método Opti. No atendimento psicoterápico, há esse upgrade importante. O cliente, ele geralmente, ele já vem com uma pré-concepção dada. Tem aquele cliente excessivamente racional, que ele já vem com a doença, já vem com a medicação, já vem com toda a consulta pronta. Não precisa fazer nada. Mas quando você percebe que o cliente é excessivamente racional, eu já apresento para ele a possibilidade do atendimento da constelação do método Opti. Por quê? Porque esse excesso de racionalidade, ele é um indicativo muito importante de que a pessoa não quer sentir. O corpo não quer sentir. Se eu não quero sentir, eu vou racionalizar, eu vou pensar e vou trilhar a minha vida aqui pelo lógico racional. É uma visão importante que eu adquiri através desse conhecimento em relação ao cliente que ele é excessivamente racional. E também o que é excessivamente emocional, pode haver aí um trauma importante, um trauma de identidade, um trauma de amor, um trauma de sexualidade, trauma do trauma. Tem pessoas que se traumatizam porque traumatizaram outras pessoas também. Tem também o trauma existencial, situações de quase morte. Pessoas passaram por situações difíceis, desastres, calamidades. E aí se criou um trauma muito importante. A pessoa não consegue se conectar no hoje. O seu sistema de detector de fumaça do cérebro está toda hora ativo, pensando que o que aconteceu no passado vai acontecer de novo. E aí a pessoa está aqui se concentrando no agora, querendo fazer o agora, e o corpo se estressa. Houve alguma coisa, se movimentou aqui no ambiente, e a psique interpretou que vai acontecer de novo aquele problema. Então, a pessoa, ela está extremamente traumatizada. Outro benefício importante, gente, foi para a advocacia. Não sei se é o caso de vocês aqui, mas outras pessoas têm um atendimento jurídico também. Aqui na advocacia, como são grandes os benefícios da visão das constelações sistêmicas na resolução de conflitos, está muito em voga, e do método de Opti também é muito importante no atendimento jurídico, porque nós fazemos o atendimento primeiro fazendo perguntas importantes.
Perguntas essas que vão nos dar condições de termos uma noção preliminar da situação emocional hoje do cliente. Não estou dizendo que eu vou terapeutizar o cliente. Eu estou dizendo que eu, como advogado, eu posso identificar algumas questões. Por exemplo, alienação parental. Infelizmente, é muito comum, quando se vai, no divórcio, trabalhar a convivência do filho com o pai. Geralmente, o filho, principalmente na primeira infância, fica mais com a mãe, a cuidadora. Se restou o não dito, se restou um sentimento de abandono, de injustiça, uma raiva, uma culpa, é possível que comece a surgir a alienação parental. Ou, por exemplo, um dos cônjuges ele tem um vício de alcoolista, e aí o outro entende que a criança não pode se aproximar do outro. A mãe diz, meu filho, é melhor para você não se aproximar do seu pai. Ou o pai diz, meu filho, é melhor para você não se aproximar da sua mãe. Impedir que o filho chegue para o outro é alienação parental. Bert Hellinger fala muito disso na criança ferida, que é o movimento interrompido do amor. E quando nós vamos trabalhar casos de alienação parental, uma das primeiras perguntas que eu faço é como está a sua relação com o ex-cônjuge? E aí vem a resposta, que essas respostas são importantes. Uma outra pergunta importante, a idade da criança. Se essa criança é de 0 a 6 meses, o trauma ele pode surgir de uma forma mais importante. A partir de 6 meses a 2 anos, o trauma pode surgir de outra forma. De 3 anos até 7, de outra forma, por aí vai. Porque em relação ao trauma, gente, quanto mais jovem, quanto mais imaturo, quanto mais precoce é a vítima, maiores as possibilidades do trauma influenciarem negativamente. Então, por isso que é importante que, quando se vai trabalhar isso, você saiba a idade da criança, porque você tem que ter muitos estudos sobre o desenvolvimento da criança. E no atendimento jurídico eu também olho isso. Então, por exemplo, a criança ela tem 1 ano de idade. E não é permitido que ela chegue, eu diria assim, ao pai. Eu vou explicar quais as consequências. Se essa criança já tem mais de 2 anos, eu vou explicar quais as consequências. Porque uma das teorias diz que de 0 a 2 anos, a criança ela é mais ligada à cuidadora. A maioria das vezes, a mãe. E aí, ela aprende o amor de mãe através daquela proteção, da nutrição, do cuidado, do zelo. E a partir dos 2 anos, a criança começa a olhar para o pai. E olhando para o pai, ela vai aprender o diferente. E ela vai ver que a mãe é diferente do pai. Então, ele pode amar o diferente. E aí começa toda aquela vivência da diferença da sexualidade. Vai começar a ver a mãe como mulher, o pai como homem. E aí ele vai crescer. Então, tudo isso influencia no desenvolvimento dessa criança. E, quando há alienação parental, eu deixo bem claro para o pai, a mãe, as consequências importantes. E esse conhecimento é que nos proporciona isso, gente. Então, gente, você pegar o conhecimento da visão sistêmica, o conhecimento da visão do método de Opti, é um upgrade, é um aprimoramento, é um aumento na sua capacidade de autoconhecimento, de conhecimento, não só de si próprio,
como também da relação com outras pessoas. Profissionalmente, quanto mais cursos a pessoa tiver, mais conhecimento ela vai ter. No meu caso específico, eu posso dispor da ferramenta sistêmica e da ferramenta do método IOPT. Eu queria passar aqui a palavra, se vocês tiverem alguma pergunta a fazer, por favor, podem abrir o microfone e se manifestar. Rogério, eu Sim. queria saber, por exemplo, lá na biologia, a gente sabe que, por exemplo, o bebê ele já nasce ali com os ovócitos, né? Aí depois é que amadurece. E aí eu queria saber, por exemplo, essas memórias. Então, elas já são bem antigas, né? Tem as memórias ali da gestação atual da mãe com o bebê, e essas memórias, por exemplo, que a mãe teve quando ela também era bebê. Seria isso também? Não sei se você A EPG... entendeu a Entendi, pergunta. entendi. É uma pergunta bastante, eu diria assim, profunda e uma pergunta muito complexa. Eu vou dizer por quê, Valéria. A epigenética, ela diz o seguinte, que o meio ambiente, ele vai favorecer que haja uma mudança na expressão do DNA. O Uhum, DNA se expresse mais e o outro menos. Mas a epigenética, ela não diz exatamente em que fase foi isso. Em que fase essa expressão ela aumentou quando não era para aumentar, ou quando essa expressão ela diminuiu, ela se recolheu quando ela era para estar ativa, era para estar funcionando. O que se uhum. sabe da psicologia perinatal e também da epigenética é que a memória, o trauma, ele fica armazenado em várias camadas do ser humano. Uma delas é a psique, e a outra delas no nosso DNA. Fica armazenada também nas nossas células. Fica armazenada no corpo. Por exemplo, uma pessoa que tem fibromialgia, ela vive a maioria do tempo estressada. Ela expressa seus pensamentos, mas uma parte do seu cérebro sempre imagina que há um perigo à vista, ou que há algo que não seja saudável para ela. Aí vem uma tristeza, vem um medo. Geralmente, quem tem fibromialgia é acometido de muito medo, e aí vem uma tristeza. E aí vem também um ressentimento por não poder resolver essa situação. E aí o corpo fala, vem as É dores tipo, nas articulações, no músculo, o nosso músculo também guarda memórias também traumáticas. tipo uma incapacidade, né? Uma frustração de não conseguir algo, né? Seria isso, Vem a né? frustração, por quê? Porque há uma dificuldade de se conectar no agora. Há um ciclo neurótico em que a sua psique está sempre, a antena que detecta o perigo, ela está sempre ligada. Ó. Porque a nossa psique, ela funciona assim, nossa mente. Nós, através dos sentidos, recebemos os impulsos do meio ambiente, por exemplo, e aí, fumaça. E aí vem, através do cheiro, a fumaça, e aí nosso detector de fumaça interno diz, perigo, tem fumaça, tem fumaça. A outra parte do cérebro vai analisar essa informação para saber se realmente é perigoso ou não.
E aí ela diz, olhe para ver o que é. Olha, não, é só o fogo que ficou aceso ali e tá pegando fogo, mas rapidinho ali eu vou apagar, só desligar aqui o botão, eu vou apagar. Então, a parte emocional, ela está ligada, mas depois a informação vai para o racional, e aí ele vai dizer se é perigoso ou não, se é saudável ou não, e aí vem os mecanismos de fuga daquela situação. Então, a Mas pessoa fica... Oi, mesmo. nesse caso, a pessoa não entra dentro da impotência e fica no estado de defesa contínua? É uma das estratégias de sobrevivência. Uma delas é você Sim, ficar... sim. Uma delas é você ficar... Ela não faz, no caso, isso que tu está explicando. Isso acontece nessa situação, na psique dessa pessoa? Acontece, Mary, como uma das estratégias de sobrevivência. Não é a estratégia definitiva, há outras opções. Tem pessoas que ficam traumatizadas porque no momento de dificuldade, o seu corpo diz, a sua mente diz, fuja, e você não conseguiu fugir. E aí você ficou ali tentando fugir daquela situação de perigo e não conseguiu fugir. E aí a sua mente ficou ali estressada, aí depois chegou outra pessoa, abriu a porta do carro, abriu a porta da casa, apagou o incêndio, foi lá. E aí a mente ficou traumatizada porque ele se frustrou porque não conseguiu. A outra forma que é parecida com o que Mas você está me agora, falando... uma pergunta. Eu sou muito questionadora. Uma Vamos pergunta. lá. Ele não conseguiu fugir. Mas o motivo que ele não conseguiu fugir não faz a diferença para essa interpretação? Faz a diferença, o problema... pode terminar de formular a tua pergunta. Né? Exemplo, uma criança, se ela está numa situação de perigo, vamos pegar aí com um adulto, o adulto não vai deixá-la fugir, entende? Nesse aspecto que eu pergunto. Agora, pego eu aqui adulta e não consigo fugir. O que vai fazer eu não fugir? Minha perna travar? Por exemplo, a primeira reação de sobrevivência, a pessoa recebe uma informação para fugir. E aí o nosso corpo, nossa mente libera cortisol, né? E depois libera adrenalina, que é para ter força. Entra em ação. Entra em ação. E diz assim, foge. Mas eu estou dentro de um carro trancado e não consigo sair. E aí eu vou ficar frustrado porque eu não consegui fugir. A outra situação diferente é, eu estou dentro de um carro trancado e numa situação de perigo, eu desliguei meu emocional, fiquei ali parado. Eu não tentei fugir. A minha estratégia de sobrevivência foi ficar estático. Não vou deixar a emoção tomar conta e vou ficar aqui. E aí, o trauma, ele vem justamente porque a pessoa dissociou o seu emocional e aquele momento de perigo ele passou. Mas essa pessoa ficou uma pessoa apática, ela resolveu sobreviver através da apatia. Se tornou uma pessoa apática. Que é o congelamento, Rogério? Congelamento, isso mesmo. Isso mesmo, congelamento. É um exemplo que se faz muito é esse. Duas pessoas dentro de um carro, aí tem um acidente. E elas precisam sair dentro do carro. Aí uma pessoa se frustra porque tentou sair e não conseguiu, e a outra não tentou sair, ela dissociou. Dissociou e ficou estática, congelou. Obrigado por lembrar esse termo importante, Valéria. Oi, Mel. É o processo que a criança mais faz o desassociar, então. Depois tu só leva para a vida, então. Quanto mais precoce a pessoa, mais fácil... A desassociação. Desassociação é o desligamento. Agora entendi. Estava invocada que eu precisava entender. Rogério, é tipo ali no caso ali de por exemplo, de um estupro, que a mulher ela
está numa situação ali que não tem para onde ela correr, aí ela se escolhe se dissociar do corpo para amenizar um pouco aquela dor. Não fala isso, que eu vivi uma experiência dessas num atendimento. Vou dizer o que foi a pior coisa da minha vida. Porque aí é como se o perpetrador ali, ele tomasse conta do corpo dela, mas só que aí ela, dissociada, ela poderia pensar, não, tem meu corpo, mas não tem a minha alma. O corpo amolece, é bem maluco isso aí, é horrível. Eu Sim. vivenciei isso numa reparentalizadora, foi horrível. Tem relatos que são, assim, assustadores. Por exemplo, a adolescente, ela ouve os passos do abusador chegando e ela começa a olhar para o teto e cria uma situação lá no teto, cria uma imagem, uma história lá no teto, fica olhando para o teto porque ela sabe que o abusador vai chegar e vai ter toda aquela situação traumática. Então, ela faz a dissociação daquela situação, daquele momento. É por isso que as pesquisas falam que a grande maioria das mulheres que trabalham trocando sexo por dinheiro, elas, em algum momento da infância delas, tiveram abuso. E aí, naquele momento em que ela está com o homem, no caso, o homem, o cliente, a cliente, a mulher, não sei, ela se acha no comando daquela situação do momento. E aí há toda uma revitalização daquele momento, só que ela diz, agora eu estou no comando. Mas, na verdade, é uma ilusão, né? Mas a pessoa cria uma falsa realidade para poder ter uma estratégia de sobrevivência. Aí, Entendeu? nesse caso, o método melhor seria da IOPT? O que você acha, assim, para esses casos? Bom, Valéria, é muito perigoso eu dizer assim o melhor. Você vai para o sistêmico e vê como a pessoa se porta lá, como ela entende aquela situação. Por exemplo, eu atendi há pouco dia de uma pessoa aqui no sistêmico e ela tinha grandes queixas do pai em relação ao abandono mesmo. E aí, durante o atendimento, ela percebeu aquela premissa que nós trazemos do sistêmico. Se eu não recebi amor, eu não posso dar amor. Então, ela lembrou que o pai foi criado por um irmão mais velho, e aí ela percebeu perfeitamente que poderia deixar o pai seguir em frente. Pediu a bênção a ele, aceitou a bênção, e ela já me disse que está mais tranquila, que ela está bem. Então, se ela não me procurar mais, para mim aquela questão já está. Mas se futuramente ela voltar, olha, eu quero ver o que está acontecendo, porque eu não estou me concentrando muito bem nessa situação, não estou conseguindo me relacionar muito bem com os homens. Aí a gente vai ver. Agora, o trauma, ele existe. Se a pessoa é sabido, é do conhecimento, na anamnese, que tem um trauma importante, eu sugiro que, nessa questão do abusador, por exemplo, que é o abusador, o perpetrador e a vítima, que se faça a constelação do método de IOPT. Entendi. Agora, não é um atendimento fácil, gente, porque os ressonantes, eles vêm com toda aquela carga emocional que ficou reprimida. O que acontece numa sessão do método de IOPT? O sentimento que ficou reprimido, ele vem à tona. E aí, eu quero justificar para vocês por que eu não fiz ainda nenhuma constelação IOPT com vocês aqui, por uma questão muito simples. Quem vem do sistêmico vai ver, vai presenciar muitas falas no IOPT que no sistêmico não se admite.
Agora, imagine eu, Rogério, eu vou fazer aqui um atendimento, ou com uma de vocês e as outras pessoas que têm a visão sistêmica, vão presenciar falas difíceis, posicionamentos da psique traumatizada difícil, vai falar um monte de coisa que no sistema não se admite. A psique, estratégia de sobrevivência, vai falar outras coisas também que não se admite no sistema. E aí eu vou ter que passar o dia todo explicando, semana toda, o mês todo, tentando explicar uma coisa que não vão entender. É por isso que eu estou indo camada por camada. Tá, mas o sistêmico, então, pelo que tu está falando, então, é que eu já vi tanta coisa. Então, o sistêmico, nesse caso aí, acaba pondo muito... Eu vou usar tabu, que é breque, que tu não pode fazer. Aqui no sistema, o Bert Hellinger, ele prezou muito pelo sistema de amor harmonizado naquela modalidade que ele amor apresentou. Que não enxerga nada, quer dizer, amor que não pode pensar. É um amor que é baseado em honrar pai e mãe. E que os pais tiveram... Tudo bem, mas se honrar pai e mãe tem que ser mudo. Repete, por favor. Eu não sei se é de jeito diferente. Não entendi também. Honrar pai e mãe não significa... Exemplo, vou pegar eu, tá? Eu sou linguaruda até hoje. E eu, desde pequenininha, que eu me lembro, eu perguntava tudo. Não me respondiam e eu passava perguntando. Mas, então, eu já percebi que tem alguns consteladores que querem ter tipo assim, pelo que eu entendi, se eu estou errada, me corrija. Endeusar pai e mãe. Não. Tu honra eles, mas tu entende o valor da vida, tu entende o amor, mas tu não pode matar a psique, tu não pode matar nada. Por não ter, por envolver tanta informação e tantas coisas, não tem como você, no meu entendimento, se tu fizer isso de bloquear, por exemplo, a expressão, a pessoa tem que chegar num entendimento de como eu tenho uma frase que eu gosto, que a moral não pode vir antes da vida, né? Porque geralmente acontece muito que aí entra a questão agora, não posso falar nada por causa da moral, porque pai está acima e tudo mais. Eu não estou falando de não ter respeito, mas tipo assim, tu não poder falar a tua dor, o teu pensamento em prol do honrar pai? É isso? No Ou eu dei uma viajada legal agora? No sistêmico, quando se diz que houve um êxito no atendimento, é quando o filho finalmente faz a referência ao pai e à mãe. Tudo bem, beijo, que é uma solenidade, né? Que é uma solenidade. Para quê? Para que a força vital venha através da ancestralidade até chegar a ele. Na IOPT, nós vamos ver situações que o entendimento é diferenciado. Eu vou seguir agora, principalmente quando os cuidadores são os perpetradores, a pessoa toma uma decisão. Eu vou seguir agora, sozinho, com o meu eu, e eu não preciso mais ter contato com quem foi meu perpetrador, foi meu abusador. Eu não preciso mais ter contato. Claro que não precisa, tu tem que ter no teu coração, porque está impregnado no teu corpo. A genética está no teu corpo, tu não tira isso. Mas a ideia é que a OPT, ela reestruture essa psique dissociada e aquela situação de estresse, aquela situação traumática, ela seja harmonizada. E aí ela vai seguir... Ela harmoniza, mas o que não tem como a gente tirar é tipo, eu não sou filho do fulano, eu não sou filho da fulana. Isso não tem como você tirar, entende? Então, eu acho que não importa a técnica nem o método que for, isso nada muda. Eu até coloquei no grupo lá um exemplo de uma pessoa famosa que ele não chamou a mãe para o casamento. E aí causou uma polêmica muito grande nas redes sociais.
Aí, quando nós fomos olhar o caso, aquela criança que entendeu que era a cuidadora dele era a avó. A mãe, para ele, não era cuidadora, ou seja, vamos aqui para o sistêmico. Honrou o pai, honrou a mãe. E aí vem toda essa polêmica também que é causada, entendeu? Primeiro eu, Aí entra o julgamento, né? entre os julgamentos morais, né, que se chama muito que é o nível mais básico da alma, é aquele nível mais ancestral, né? Do certo e do errado, do bonito e do feio, do sim e o não. Ivan, Delane, sejam bem-vindos. Querem falar algo? Ivanda. Rogério, eu queria também falar Oi, outra Ivan. coisa a respeito Sim. de. Acho que você falou de cigarro, né? De fumante, alguma coisa? Diz. Antes. Acho que você tinha falado alguma coisa assim, não sei. Aí eu De lembrei que lá vício, no. né? De vício. Aí eu lembrei que lá no livro lá do Franz Rupert fala uma questão assim. Aí você me corrija se eu estiver errado, pelo entendimento. Que ele fala que, por exemplo, tem aquelas pessoas que são fumantes que elas têm mais facilidade de deixar o vício e tem aquelas outras que têm muita dificuldade. Aí ele fala algo assim que nessas pessoas poderia ser interessante investigar pelo método IOPT sobre essas dificuldades. Pode ter algo a mais. Aí eu pensei nessa diferenciação também do Sim, às sistema. vezes, às vezes você tem um vício porque você tem uma frustração em relação ao pai e à mãe, por exemplo. Uhum, E aí o vício é a muleta. Mas quando essa relação ela restou um trauma importante, esse vício ele é mais difícil de se resolver com o atendimento sistêmico ou até com a própria consciência. Levar a pessoa à consciência que o cigarro ele é nocivo e até em vários tipos de atendimento. Que a pessoa tenha uma compreensão do que é melhor para ele, o que não é. E aí, o que é que o Franz Rupert ele sugere? A constelação método de Opti, não uma só, mas constela faz um acompanhamento. Porque há muitas camadas, às vezes, e às vezes há o trauma de identidade, depois há o trauma de amor, vários traumas, um após É o que outro vão surgindo. um engata no Vários. outro, né? É. E tem muitas vezes, por exemplo, violência doméstica. Aquele que é o perpetrador, que faz a violência, muitas vezes ele foi violentado na infância. Então, ele era uma vítima, tem um trauma, e agora ele virou um adulto e ele traumatiza outra pessoa. E E aí o duro, vai ele sucessivamente. não vê, né? Não vê? Agora, gente, uma coisa que é muito usado na medicina oriental, na Índia, que yoga, meditação, quem pesquisa o trauma diz que é muito positivo trazer a pessoa para o agora. E eles dizem que a meditação do mindfulness, da atenção plena, é uma ferramenta muito importante para que a pessoa, depois de um atendimento, ela possa fazer toda essa readaptação da sua psique através de meditações rotineiras. Porque a dificuldade do trauma é trazer a pessoa para o agora. Por exemplo, uma pessoa teve um acidente de ônibus e ela viu muitas pessoas mortas, ela sobrevive. E ela vai andar num carro, e se o carro passa de 100 km por hora, ela revive o trauma. A psique dele não dissocia o passado do presente. Ora, se eu estou num carro seguro aqui, com airbag, não tem nenhuma manifestação de perigo, por que que eu estou... Não diminui a velocidade, vai mais devagar, pelo amor de Deus, mais devagar. O que foi?
Não é porque eu me lembrei do acidente que eu tive, aí eu me estresso novamente. E aí vem a meditação do agora, para que essas pessoas se conectem com o hoje. E elas possam ir se desconectando do passado. Ou seja, é uma reeducação das suas emoções e seus sentimentos na psique. Elaine está dizendo, por enquanto não vou falar nada, gratidão, estou adorando ouvir novos conhecimentos, sou médica veterinária sistêmica. Opa, Elaine, quando for fazer um atendimento sistêmico veterinário, nos convide, viu? Eu acho muito interessante essa abordagem com os animais. Afinal de contas, os animais, eles também têm emoções e sentimentos, né? Rogério, você falou uma coisa importante do agora, porque eu achei assim uma mudança muito grande, assim, pelo menos para mim, que eu fiz o estudo, né, até daquele livro do Poder do Agora, e eu tenho praticado já tem alguns meses a atenção plena e a reflexologia também. E assim, eu tenho achado assim muita diferença mesmo. E eu lembro que uma pessoa comentou para mim uma vez que ela falou assim que o agora é o único lugar que você está segura do trauma, porque lá você tem o poder da sua essência. E eu achei assim tão interessante que realmente quando você se foca ali no seu agora ali, você se esvazia também, você sente uma paz muito grande, assim, é um poder muito forte mesmo. Eu concordo com o Sim, que você falou. É que a única coisa que muito nós forte. temos Você é vai, o você agora e o hoje. Só que aí envolve a cabeça, a questão emocional e mais o corpo. Porque a briga acontece entre os três. Sim, E sim. qual é a única técnica que traz para agora? de acordo com os Respiração. estudos, você concentra É na respiração. respiração, porque o que acontece? O nosso querido cérebro, mente lá, ele não gosta da respiração, porque daí ele perde o domínio e ele odeia que tu vai respirar. E aí as formas como tu faz a respiração, eu trabalho com bioenergética, né? Eu Tem sempre várias de disse, respiração, né? Tem várias formas de o respiração. base dela é respiração. E aí o Sim, povo diz, meu Deus, eu não sei quanto tempo eu fiz de terapia. Mas não adianta ter que não largar daqui, que aqui queimou, agora não está queimando. Só que daí tem que trabalhar isso aqui primeiro, depois pra cá. Para depois chegar na Aí, eu, Rogério, eu, eu- pode falar. pode falar, Valéria. Não, pode falar, Não, sim. eu vou te fazer outra pergunta. Se você quiser continuar, aí depois eu faço a pergunta. Pois não. Eu já tenho passado para alguns clientes que mudem a sua postura e que essa postura seja uma das providências é ir para a meditação, porque de acordo com os estudos, a meditação ela é tão eficiente que ela pode futuramente fazer com que a pessoa ela saia do tratamento medicamentoso, né? Em algumas situações, é claro, né? E que ela possa ter mais controle sobre o seu corpo e sobre o agora. Ivanda, boa noite. Seu netinho já está mais tranquilo. Prazer tê-la aqui conosco. Eu agradeço. Realmente fica mais difícil quando está com criança. Estou com o netinho em casa, né, dando uma assistência. Agora a mãe dele está ali com ele, ficou mais fácil. Você comentou sobre a fibromialgia e realmente eu tenho há 30 anos, né? Na verdade, sim, eu tinha, né? Há pouquíssimo tempo, ela já não está mais se fazendo presente. E foi devido a uma constelação. E realmente o estado era de um estresse muito grande, o dia inteiro, era como se eu lutasse com um leão o tempo todo, tudo era muita dificuldade.
E parecia que tinha, e a sensação de perigo, de medo e de ter que acertar, porque senão algo vai acontecer, sempre era horrível, 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 horrível. A sensação, o emocional do fibromialgico é terrível, terrível. O corpo dói, mas o pior é o emocional. O emocional é terrível. E aí, vinha buscando, né, autoconhecimento há muito tempo, desde há 20 anos, né, buscando tudo, e numa constelação, o ano passado, final de setembro, né, começou, na verdade, acho que por eu estar buscando muito isso, né, e estudando constelação, tudo, ela começou naturalmente em casa, numa visão, numa sensação terrível em determinado momento, né, e aí depois numa constelação também, foi fantástico, fantástico. Foi Foi algo indescritível. libertador. Oi? Foi libertador. Libertador. Nossa, e de vez em quando eu ainda choro, porque aí eu digo hoje que a gente não volta a ser o que era. Eu tenho dores no corpo, foram 20 anos, né? O físico já não é mais o mesmo, mesmo com a idade, né? Mas não existe mais sintoma nenhum emocional, nada com relação à fibromialgia. E libertador, essa é a palavra, libertação, foi o que eu falei no dia. E de vez em quando eu ainda choro por conseguir fazer as coisas que eu não conseguia mais fazer. Então, assim, não voltamos a ser o que éramos, nós somos outra pessoa. É Ivana, maravilhoso. Oi? vou dizer coisa para você que eu disse para uma amiga minha. Hoje mostra para o corpo que tem coisas que são gostosas para ele. Eu faço isso. Tá Há tudo muitos anos eu gosto de dançar, então. Vai dançar, vai fazer massagem relaxante, massagem terapêutica, tudo que é gostoso. Não faz nada que não é gostoso. Faz mais de 10 anos que eu faço isso. Eu fui Porque daí buscando. a memória ela volta. Eu digo que ela volta, porque como a gente se reproduz todos os dias, acontecem uns milagres. Só que às vezes os milagres dão muito trabalho. Não, o padrão, lógico, né? O padrão comportamental, não, eu não deixo esse padrão me pegar, não. Eu conheço ele. Não, 20 anos. vamos conversar um pouco. Oi? Agora você diz, vem cá, vamos conversar um pouco. Senta aí, não é aqui, senta aí. Sim, é isso mesmo. 20 anos em busca disso, né? Então, são muitas as técnicas utilizadas, foi muito bom. Para quem desobstruiu o lóbulo esquerdo do coração, tudo serve, minha filha, no meu caso. É maravilhoso. Então, assim, hoje eu sou outra pessoa. Hoje eu sou outra pessoa. Pretendo fazer outras coisas ainda para ajudar meu físico, que ficou debilitado, eu sei, mas eu não tenho emoção nenhuma mais do que era aquele medo, aquela sensação, uma sensação de tortura. Era tortura. O emocional respondia a uma emoção de tortura. Era isso que eu sentia, como se eu fosse torturada. Qualquer coisa que eu fosse fazer parecia para mim uma tortura. E não existe mais, graças a Deus. Graças a Bonito. Deus. Ivana, eu costumo dizer que situações como essa sua, elas nos levam a um autoconhecimento que não tem dia para terminar. Você vai Não, sempre no sempre, autoconhecimento, porque sempre. a mudança de postura ela é importante, É, como a Mary bem falou, e é, é por isso que aqui em Teresina eu tenho um grupo que me acompanha há mais de 2 anos. Porque eu disse para eles o seguinte, gente, eu vou montar um grupo aqui de quem eu atendo, quem quiser me acompanhar, ótimo. Para que serve? Quais os benefícios? Eu vou mostrar para vocês que mais importante do que constelar, ou tão importante como do que a psicoterapia, é você mudar a postura. Que você exatamente. vê, como você interpreta, como você se sente, para não ficar igual um passe no centro espírita, É, a hóstia na é, igreja católica,
a bênção do pastor. Então, é uma coisa que É isso mesmo. precisa ser incutida na cabeça das pessoas, que elas têm que mudar essa postura, porque faz a diferença para frente, entendeu? Total. Outra coisa importante, total. Oi, Mário, diz. Eu disse, eu não dispenso, eu continuo católica, né? Eu brinco, eu não dispenso a hóstia, mas se eu pensei em coisa feia, vou fazer o que lá? Nem passo na fila. Pecado. Gente, É tem que é uma uma coisa, questão de tomar consciência, né? Eu sempre falo, Gente, a questão da constelação, para mim, né? Eu sou uma mulher com constelação e uma mulher depois. E não, nem agora, esse conhecimento que você está trazendo para mim, ele não é todo novo, mas já eram doideiras de Mari, porque eu sempre fui de linkar as informações, sabe? Quando tu busca o conhecimento, que daí, de repente, tu usa aqui, de repente, tu usa ali. Eu digo uma coisa, eu não tenho que dizer assim nada que é estático, mas que é algo assim que não se descreve, não tem o que fazer. verdade, Mel. Eu queria falar uma coisa importante para você nessa parte final do nosso papo, é que nós realmente vivemos em uma sociedade traumatizada. Nossas famílias, elas são traumatizadas. O trauma, ele acontece em 100% das pessoas. Umas são tão insignificantes, imperceptíveis, outras são medianas, outras são importantes. Mas a própria sociedade, o poder público e nós precisamos mudar a nossa postura em relação ao trauma. Por que eu digo isso? Porque uma criança que é vítima de maus tratos, uma criança mulher, que ela vê os pais em casa se maltratando um ao outro, se agredindo, ela vai ter possivelmente dificuldade na relação de adulto. O menino, quando vê o pai agredir a mãe, pode ser que ele reproduza na fase adulta isso. E é por isso que famílias vão surgindo, novas famílias, e aí o trauma se repete, outras crianças vão nascer no mesmo ambiente. Então, gente, o trauma precisa ser levado mais a sério. Os profissionais, eles podem se aprofundar mais, não só no diagnóstico, e sim nas causas do trauma. Se eu buscar a causa do trauma, essa é a mensagem que o Franz Rupert passa, é que se nós formos trabalhar as causas do trauma, que é uma das propostas do método IOPT, nós vamos ter uma sociedade futura mais próspera. Pessoas mais organizadas, pessoas mais saudáveis emocionalmente, relações mais funcionais, relações mais assertivas, comunicação não violenta. Então, é importante, gente, que eu deixo essa mensagem para vocês, porque eu percebi claramente a mensagem. Não é só saber o que é trauma, é você perceber que quando você trabalha a causa de um trauma, você está mudando os próximos 50 anos daquela pessoa. 50, 60, 70, 80, 90. E na trajetória, essa criança pode ter vários filhos, e esses filhos vão ter netos. Ou seja, você está mudando uma história para o positivo através de trabalhar as causas. Essa era a mensagem que eu queria deixar para vocês. É exatamente isso. Eu fui buscando, tentando achar a causa, né? Por vários caminhos, né? Por várias frentes. Medicina tradicional, medicina chinesa, na psicossomática, na psicologia, em tudo quanto é lugar. E até conseguir chegar para que no futuro
nem meus filhos, nem meus netos, né, possam, ou mais para frente, né, talvez, é, não carregar isso, né, porque minha mãe tem, minha tia tem, né, tenho prima que tem, então o intuito mesmo é não só para mim, mas como para todas as gerações futuras, né, a causa, buscar a causa. Ei, tá doido? Isso é uma coisa muito delicada, né? Sim, claro, 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 claro. Que nem eu disse esses Fala. dias, de saber que até 39 nós éramos propriedade. Imagina se não vai doer até o fio do cabelo, depende da família. Imagine, hein, Depende da médico? família, vai ter Imagine, seu. Hã? imagine. Sim. Por isso que a informação liberta, né? Sim. E é importante a gente falar mais do trauma. As pessoas têm vergonha de falar que tem trauma, falar que precisa de terapia. Como hoje em dia as pessoas já conseguem sair de casa para praticar atividade física com mais frequência, hoje a gente viaja no interior, vê pessoas caminhando, correndo nas ruas, andando de bicicleta. Quem sabe um dia a gente ainda vai ver as pessoas dizendo naturalmente que estão indo à terapia, estão buscando a terapia, estão buscando a yoga, a meditação, porque são formas de a gente poder, da pessoa poder se ajudar, entendeu? Valéria, você quer falar algo ainda antes do nosso final? Não, só quero agradecer a você e a todos os participantes. Gostei muito do encontro, achei muito produtivo essa comunicação toda e esclareceu muita coisa. Aí eu vou aguardar os próximos encontros. Eu agradeço a vocês também, muito agradecido a todos vocês, e vamos fazer novos encontros. Na próxima semana eu vou ver o que é que nós vamos falar mais aprofundado, e em breve, gente, a gente pode fazer com as pessoas que continuarem acompanhando nosso trabalho, a gente possa fazer uma constelação em grupo de Opti, com quem continuar nos acompanhando, porque aí já vai estar sabendo mais informações e não vão tomar aquele susto que pessoas que vêm pela primeira vez tomam, entendeu? Eu deixo um abraço fraterno para vocês, muito obrigado. Se puderem, façam repercussão lá no grupo, tá bom, gente? E nós vamos deixar gravado no nosso canal do YouTube, tá bom? Obrigada. Obrigado também, gente. A Muito todos. obrigada. Eu cheguei atrasada, mas o que eu vi são assuntos importantes que eu pude reconhecer em mim, né? Na minha situação familiar também. Então, foi bom, foi muito bom mesmo. Eu diria que você chegou na sua hora. Cheguei na minha hora. Tudo que eu ouvi, muito bom. Obrigada, Tchau. viu? Boa noite, bom descanso a todos.